Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá continuar, a gente tinha parado no capítulo 5, volume 1, página 127. Distribuição eletrônica, diagrama de Linus Pauling. Lembra do número de camadas? Que tinha 7 camadas, que são os níveis de energia, ou camadas, de 1 a 7. Aí eu tenho a camada K, L, M, N, O, P, Q. A camada K é 1, L2, M3, N4, O5, P6, Q7. Lembra o número de elétrons em cada camada? A camada K tem 2, L8, 18, 32, 32, 18 e 8. Lembra disso? Que o Linus Pauling montou a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Então, eu começo 1S2, terminou, 2S2, terminou, 2P6, 3S2, terminou, 3P6, 4S2, terminou, vai lá em cima. 3E10, 4P6, 5S2, terminou aqui, 4D10, 5P6, 6S2, terminou, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, terminou aqui, 4F14, 6E10, 7P6. Ordem crescente de energia. Aí eu montei esse zigue-zaguinho aqui para você ver como que fica. Certo? Lembra? Sapo pula dentro, sapo pula dentro, fora. Sapo pula dentro, fora, sapo pula dentro, sapo pula. Lembra o esqueminha para lembrar, para montar o diagrama de Linus Pauling? Vamos lá de novo? Sapo pula dentro, sapo pula dentro, fora. Sapo pula dentro, fora, sapo pula dentro, sapo pula. É um diagraminha de Linus Pauling, a gente segue a ordem crescente de energia. Lembraram? Então, vamos lá. Distribuição eletrônica de um átomo no estado fundamental. O que é um átomo no estado fundamental? Um átomo no estado fundamental é um átomo que está neutro. O que é um átomo neutro? Um átomo neutro é quando seu número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se um átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Olha lá. Um átomo neutro em seu estado fundamental, e significa que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, o átomo é neutro. Então, tem a distribuição eletrônica para os átomos no estado fundamental. O Na, seguindo o diagrama de Linus Pauling, fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. O cloro, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Aqui para o ferro e aqui para o chumbo. Então, aqui é distribuição eletrônica de acordo com a configuração eletrônica de Linus Pauling, com o diagrama de Linus Pauling. Tudo bem? Seguindo o diagraminha de Linus Pauling, eu chego nessas configurações eletrônicas aqui. Certo? Então, vamos lá. Tem vários tipos de distribuição eletrônica. Tem a ordem energética, a ordem geométrica e a ordem de camadas. Se um vestibular falar assim, faça a distribuição eletrônica em ordem de camadas para o ferro 26. Primeiramente, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica em ordem energética, que é aquela ordem lá de Linus Pauling, que é essa ordem aqui, ó. Primeiramente, eu tenho que fazer sempre a ordem energética. Depois, fazendo a ordem energética, eu consigo fazer as outras distribuições que os caras estão pedindo. Tudo bem? Então, se o cara falar, faça a configuração eletrônica em ordem geométrica ou em ordem de camadas, primeiramente, sempre faz em ordem energética, que é a ordem que a gente aprendeu. Por exemplo, o ferro 26. Ordem energética é aquela ordem de Linus Pauling. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Somando os números aqui em cima, vai dar 26. Então, lembra, o D vai no 10, mas eu posso tirar para dar o tanto que está precisando. Certo? Então, aqui, ordem energética. E a ordem geométrica? A ordem geométrica, a gente vai colocar em ordem de camadas, ó. Primeiro a primeira camada, depois a segunda camada. Aí a terceira camada, ó. 3S2, 3P6, 3D10. E depois a quarta camada, que é 4S2, tá vendo? Ordem geométrica, ó. Ordem crescente de camada. Então, primeiro a primeira camada, depois a segunda, depois a terceira e por último a quarta. Isso é ordem de camada. Em ordem energética, eu sigo Linus Pauling. Certo?
Então, essa aqui é a ordem geométrica. E a ordem de camada? Lembra que a primeira camada é a K? Quantos elétrons tem na primeira camada aqui? 2. A segunda camada no L, quantos elétrons tem? 8. A terceira camada no M, nesse caso aqui, quantos elétrons tem? 6 mais 6, 12, com 2, 14. E a quarta camada tem 2 elétrons. Então, em ordem de camadas, eu tenho que fazer a ordem energética e ver quantos elétrons tem em cada camada. Tudo bem? Então, relembrando, primeira coisa, se o vestibular perguntar, faça a distribuição eletrônica em ordem de camadas. Primeira coisa, eu faço a ordem energética, é sempre a primeira. Depois, fazendo a ordem energética, eu consigo fazer as outras. Beleza? Ah lá, importante. Subnível mais energético e camada de valência. Um monte de gente confunde isso. Subnível mais energético é sempre o último subnível escrito, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. E a camada de valência é a última camada, é a maior camada. Por exemplo, olha lá, ferro 26. Vamos pegar o ferro, que é um exemplinho melhor que tem para dar. A distribuição eletrônica em ordem energética do ferro é essa. Tá vendo que o último que eu coloquei é o 3D6? Então, esse é o subnível mais energético. Por quê? Porque eu parei nele, foi o último que eu parei. Sempre o último é o mais energético. E a camada de valência é a maior. Aqui, ó, o 4 é maior que 3. Então, essa é a camada de valência, ó. É a maior camada. Se eu te perguntar, quantos elétrons tem no subnível mais energético? 6. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2. Vestibular faz isso. Vestibular te dá o átomo e manda você assinalar quantos elétrons tem na camada de valência e quantos elétrons tem no subnível mais energético. Aí fica fácil, faz a distribuição de acordo com o Linus-Pauling. O último sempre é o mais energético, que é 6. Aqui, camada de valência que é o maior, tem 2. Certinho? Vamos pegar outro exemplo. Esse daqui, ó, 39. Opa. Vou pegar esse exemplo aqui, que é o 39. 1s2, 2s2, até 39. O último que terminou não foi 4d1? Não foi? Esse 4d1 aqui é o mais energético, porque foi o último que eu parei. Qual que é a camada de valência? 5s2. Quantos elétrons tem aqui? 1 elétron. Então, o subnível mais energético tem 1 elétron. A camada de valência tem quantos elétrons? 2. Certo? Isso cai bastante no vestibular. Agora vamos ver a distribuição eletrônica de cátions e ânions. Só para lembrar, cátions está perdendo elétron, ânion está ganhando elétron. Por exemplo, o sódio no estado fundamental, quando ele é neutro, a distribuição eletrônica termina em 3s1. Se eu fazer Na+, o que quer dizer o Na+? Esse mais quer dizer que perdeu um elétron. Eu vou tirar esse elétron aonde? Da camada de valência. Eu venho aqui, ó, e tiro esse elétron. Lembra? Eu tenho 11 elétrons, perdeu um, ficou 10. Então, vou fazer a distribuição eletrônica para 10. Ó, 6, 8, 10. Então, ó, perde um elétron da camada de valência. Então, quando for de cátion ou ânion, eu faço a distribuição para ele neutro. Como é o caso do cátion, eu vou tirar um elétron, porque aqui vai perder um elétron. Aí a configuração eletrônica fica essa daqui. Olha o exemplo do ferro. O ferro no estado neutro, a configuração eletrônica é esse. O ferro mais 2. Muita gente vem aqui, ó, e tira 2 elétrons aqui. Não pode. Tem que perder 2 elétrons da camada de valência. Onde que é a camada de valência? O 4s2. Então, vou tirar 2 elétrons daqui, ó. Eu não posso tirar daqui, porque aqui não é a camada de valência. Eu vou tirar os elétrons desse elemento aqui, ó, desse 4s2. Por quê? Aqui é a minha camadinha de valência. Então, vai perder esses 2 elétrons aqui, porque o ferro é mais 2. Tirando esses 2 elétrons, como fica a distribuição eletrônica? Tá vendo que sumiu o 4s2, porque perdeu 2 elétrons. E quando é um ânion? Faço para ele normal, terminou em 3p6.
Quando é menos 1, vai ganhar um elétron. Então, eu venho aqui no subnível mais energético e acrescento um elétron. Era 5, ficou 6. Por quê? Porque ânion ganha. Então, eu pego sempre o subnível mais energético e adiciono o tanto que ele tem que ganhar. Tudo bem? Então, relembrando, eu vou tirar sempre da camada de valência. Então, Fe mais 2. Então, vou tirar 2 elétrons. Se aqui fosse Fe mais 1, eu venho aqui e tiro um elétron só. Ficava 4s1. Tudo bem? Certo? E quando é menos, eu adiciono um subnível mais energético. Tudo bem? Olha um exemplo aqui, ó. Considere a distribuição eletrônica do átomo de bismuto no seu estado fundamental. O estado fundamental ele é neutro, conforme o diagrama de Linus Pauling. Posso afirmar que o subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica são... Galera, para saber o subnível mais energético, o período é a mesma coisa que camada de valência. Eu tenho que fazer o quê? Distribuição eletrônica. Então, vamos pegar lá o bismuto. Fazendo a distribuição eletrônica do bismuto, eu vou chegar aqui. Ó, um S2, seguindo Linus Pauling. Olha aqui, ó, o subnível mais energético, o último. Ele quer saber quantos elétrons tem no Posso afirmar que o subnível mais energético é 6p3. É que aqui não apareceu, ó. Mas a alternativa é aí. Então, o subnível mais energético é o 6p3. Certo? Porque é o último que terminou. Em que período que ele está? No 6º período. Tudo bem? Então, o subnível mais energético é o 6p3. Em qual período? 6º. E se eu pedisse quantos elétrons tem na camada de valência? Cuidado que eu tenho outro 6 aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui. A camada de valência é o 6s2, 6p3. Quantos elétrons tem? 5 elétrons na camada de valência. Aí fica a alternativa a esse. Vocês só me perdoam que faltou colocar aqui os subníveis, não saiu, mas é 6p3 que ele quer o subnível mais energético. Tudo bem? E a camada de valência, não posso pegar só esse daqui, então tem que pegar esse 6 também. Então é 6s2, 6p3. Então, se ele pedisse o número de elétrons, seria 5. Certo? E esse daqui, ele quer saber a configuração eletrônica para o íon Ca mais 2. Lembra? Isso aqui é um cátion, vai perder 2 elétrons, então tem que fazer a configuração eletrônica para ele normal, com o número atômico 20. Fazendo a configuração eletrônica com o número atômico 20, termina em 4s2. Só que vai perder 2 elétrons, então eu vou tirar da onde? Da camada de valência. Então isso daqui vai sumir. Se isso vai sumir, a distribuição eletrônica dele vai terminar em 3p6. Alternativa C. Certinho? Tudo bem? É isso aí, pessoal. Deu uma revisadinha. Aí na próxima aulinha já vou entrar em tabela periódica. Beleza? Vou mandar uma listinha de exercícios para vocês, para a gente estar resolvendo aí também. Tá bom? Fica com Deus. Qualquer dúvida, estamos aí. Tá bom? Tchau, tchau.